Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ou boa madrugada. Todos os que acompanharem este áudio, meu e da Kelinha, sintam-se abraçados e acolhidos e que Deus abençoe a todos. Olá, Kelinha, como é que está? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem for encontrar o vídeo. Graças a Deus a gente está bem, né? Aqui está se armando uma tempestade, né? Se tiver um barulho de trovoada aí, né? Vamos ignorar. Vamos fazer segundo o nosso alcance aqui, né? Já pedindo a proteção aí, né? Dos nossos mentores, dos nossos amigos, pra gente poder bater um papo, desenrolar uma conversa bem bacana, e como a gente sempre faz, né? Só no último bate-papo que a gente não fez, deve ser por isso que teve tanta falha, né? Pra fazer a prece, a gente esqueceu no último, a gente se empolgou demais. A gente nunca esquece, mas a gente esqueceu. Então eu vou pedir pra você fazer a prece, pra gente abrir essa conversa. Então tá bom. Então esse é um hábito muito abençoado, né? Não usamos só para isso e a gente recomenda que usem para tudo. Vai começar o dia, faz uma prece, ou então vai começar o trabalho e terminando. Sempre eu gosto também de estar bem acompanhado pelos bons espíritos, elevando o pensamento a Deus. Então por isso que a gente gosta tanto de fazer a prece, para realmente elevar a nossa sintonia e estar num ambiente agradável espiritualmente. Então vamos lá. Pai, Mãe Vida, nosso Criador, fonte eterna, aqui estamos para mais um bate-papo. Que tudo corra conforme a Tua vontade. Sejamos Teus instrumentos, Pai. Que as palavras, os sentimentos, as emoções destinadas aqui neste áudio sejam calibradas pelo Teu amor. E por isso nos amparamos no Teu ser, Senhor. Encaminha aqui os Teus bons e amigos espíritos criados por Ti, que possam nos auxiliar nesta tarefa. E aqui estamos, Senhor, para cumprir a Tua lei, no nosso nível de consciência, fazendo esse trabalho com amor e por amor. Que assim seja. Que assim seja. Então, para abrir essa conversa, antes de mais nada, né, a gente vai falar sobre a impossibilidade da infalibilidade, né? Então qualquer área que se apregou infalível, né, ou trazendo a total verdade, está equivocada. Então, assim, por mais que uma doutrina, se ela trouxer 40 itens, 2 vão estar errados, né? E isso vai ser descoberto mais tarde. Então, ela vai estar sempre trazendo, qualquer revelação, vai estar sempre trazendo, isso seja científica, seja filosófica, né, seja religiosa, sempre o tempo vai revelar, né, algumas coisas que se confirmam e outras que não. Onde é que eu quero chegar? A gente trabalha com material mediúnico e eu transmito uma parcela disso, não com perfeição. O próprio Chico, né, ele fez o livro O Consolador, e a FEB, né, disse que ele tinha errado 2 perguntas. Uma ele corrigiu e a outra ele disse que não tinha errado mesmo, que o Emmanuel falou que eles não compreenderam, mas corrigiu aquela que tinha errado. E ele, ele fez muitas obras, né? Mais de 400. Então, imagina eu, né, com os meus defeitos, né, com alguns passos atrás dele, né? Então, a gente fez o livro do Sadraque a primeira vez, né? Até a gente vai divulgar a 2ª edição, como que as pessoas fazem para ter acesso, e precisou de uma 2ª edição. Porque quando ele conseguiu conversar comigo e revelar, né, a história dele, o livro, faziam poucos anos que ele tinha falecido. E eu estava com muita saudade, ele estava com muita saudade, a gente transmitiu toda a informação com muita emoção, e teve muitos erros de português, muitas informações que ele não tinha conhecimento ainda, e teve muitos erros. Tava bom? Tava razoavelmente bom. Mas a gente teve que fazer uma 2ª edição corrigindo, sem alterar significativamente, mas teve que ser corrigido. Verdade. Agora nós estamos em processo de corrigir o 2º livro, que ele tem a trilogia. Então a gente está corrigindo Semeando Auxílio e Colhendo Satisfação. Tem uns errinhos lá também. O terceiro, fazer e corrigir. Um dia para corrigir, outro dia para fazer. Então a gente não vai precisar corrigir o terceiro. Onde é que eu quero chegar? No passado, tinha essa questão. Se o meu Deus é perfeito, eu tenho que fazer uma obra perfeita, eu não posso errar. Mas nós somos seres humanos. Até há pouco tempo atrás, a gente não conhecia o mundo das bactérias, dos vírus,
Até pouco tempo atrás, Perfeito. na Idade Média, as pessoas morriam porque Deus queria, porque é assim, porque tem que ser, porque Deus quis. Essa era a resposta que se tinha até a invenção da vacina, até a invenção de todas as coisas. Daqui a pouco, eu não duvido, nem um pouco, que a ciência vai revelar o mundo espiritual. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Só que daqui a pouco, talvez a geração minha do Alice não esteja nem aqui. Né? Então, assim, as coisas estão se sutilizando cada vez mais. Cada vez a gente está conhecendo mais, né? Os micro-organismos, os vírus, e a gente não sabe quase nada sobre também, né? E o Sananda deixa isso muito bem claro, porque a gente enxerga mal, a gente ouve mal, a gente sente muito mal, né? Então, assim, pra gente não desanimar, pra gente unir todos os conhecimentos, mas pra gente ter aquela humildade de que a gente é a gente, e a gente vai sempre absorver aquilo que a nossa cabeça aguenta. Alguns aguentam um pouquinho mais, alguns aguentam menos, e a gente tem que estar unido também, porque um pedacinho que eu juntei, um pedacinho que o outro juntou, outro pedacinho, se a gente juntar tudo, né? Não vai chegar muito longe. Imagina se brigar. Imagina se o meu pedacinho for mais importante que o pedacinho que o Alisson trouxe, né? Aí que a gente não chega em lugar nenhum mesmo. E a gente já se arrasta, né? Então, se a gente fosse mais unido, a gente já estaria mais longe. Então, assim, a gente faz nosso trabalho aqui, não é isento de erro. Às vezes, a gente leva uma vida o mais reta possível, mas quando a gente desvia, isso também embaça, né? Então, é uma coisa assim que acontece. Verdade. E mesmo os espíritos que trabalham com a gente, tem os perfeitos, sim. Tem os medianos, tem os mais ou menos, tem os que são igual a gente, que erram também. Tem mais essa. Porque às vezes a gente pensa assim, a pessoa trabalhou pro espírito, o espírito não erra. Erra sim. Erra sim. Já veio pela história minha e do meu irmão aqui. A gente teve que refazer, mantendo a essência, mas a questão de ser humilde. E na vida também. Na vida também, porque viver dia a dia com pessoas, a gente vai errar. Na palavra, no agir. E as pessoas vão errar com a gente também, né? Jesus, ele era muito humilde, muito mesmo. E ele dizia assim, eu sou o pão da vida, eu sou, né, a solução para vocês. Isso não é falta de humildade. No caso dele, ele estava falando da realidade dele, né? Eu sou a solução. Exato. Eu não sou a solução. Eu conheço o meu lugar. Mas ele conhecia o lugar dele, ele não tinha por que se esconder. Humildade não é, em hipótese alguma, se fazer de coitado, fazer que, ai, porque tadinho de mim, receber um elogio. Ai, não, imagina eu. Gente, é tão gostoso receber um elogio. Claro que não precisa viver em função disso, mas é tão bom, né? Ai, obrigada, que Deus te abençoe, né? Não, capaz, eu sou... E a pessoa tá adorando receber aquele elogio. Uma falsa modéstia, sabe? Isso não nos leva a lugar nenhum, a gente não deve estar correndo atrás, né? Mas é tão bom a gente ser reconhecido também. A gente saber aceitar um presente, a gente saber aceitar o elogio. Só que assim, a gente tem que saber aceitar e tem que saber devolver também. Porque se eu recebo elogio, se eu gosto de receber um presente, se eu gosto de receber uma atenção por uma qualidade minha, eu tenho que entender que as pessoas também gostam. Então eu não posso viver só de crítica, eu não posso viver só de censurar as pessoas. Eu tenho que saber ter a mesma equivalência para censurar e ver o ponto positivo, inclusive da mesma pessoa, né? Perfeito. Então é muito importante. E como que a gente faz aí como que as pessoas fazem para ter acesso já à segunda edição corrigida, aos livros de Sananda, como é que tá o site? Eu vou mostrar aqui agora então, Kelly, ó. Eu tô gravando aqui a tela, né? Eu vou colocar aqui, ó, no youtube.com. Vai abrir a tela inicial do YouTube. A pessoa vai aqui no pesquisar, coloca continue existindo amor cristalino. Já vai abrir o primeiro, que é a primeira versão, ó, que é a playlist da primeira versão. E tem aqui embaixo, vocês vão ver na segunda capinha, que é a capa da segunda edição, que tá aqui, ó. Audiolivro continua existindo, segunda parte, parte 1. Aí se a pessoa quiser pelo YouTube ter acesso ao link do livro, você vai clicar e vai na descrição. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, Kelly. Capítulo 21, Milagre de... Aqui, ó. Você vai na descrição do segunda parte e vai estar o livro aqui, o link para download em formato PDF.
Você vai clicar e tá aqui, ó, o livro em PDF. Pode fazer o download aqui, ó, fazer download. E ele vai baixar no computador. Pode ler em qualquer mecanismo, ou pelo celular, pelo computador, pelo tablet. Vai ter acesso à segunda edição. Se também quiser adquirir pelo Amazon, vai no site da Amazon. Esse aqui é o site direto da KDP, mas a pessoa vai encontrar ele aqui, ó. Eu vou botar o link aqui. Ó, visualizar na Amazon o livro e-book, por exemplo. Olha só, clica aqui. Deixa eu achar o link. Aqui, Brasil. Esse é o link. Basta pesquisar aqui, ó, na loja Kindle, continua existindo. Né? Se pesquisar aqui na loja Kindle, continua existindo, já vai aparecer primeiro, ó. E o Chaves de Sananda também. E o Chaves de Sananda também tá no Kindle, né? Pode colocar aqui, ó, na pesquisa loja Kindle, tá lá amazon.com.br, você vai na pesquisa, Chaves de Sananda, também tá aqui, ó, e-book Kindle. Quem tiver interesse em comprar o livro físico também pode, só que ele é impresso fora do país, então tem que pagar uma compra internacional, né? Aqui, ó, por exemplo, nos Estados Unidos, se pesquisa pela Amazon dos Estados Unidos, você também encontra em formato capa comum, né? Que é livro mesmo físico. Aí também pode adquirir via livro físico também, né? Ele tem 199 páginas e teve o lançamento agora em dia 28 de setembro de 2024, com a segunda edição. Tanto continua existindo, como também pode ter acesso ao Chaves de Sananda. Sim, e o Chaves de Sananda, ele é um livro incrível por ser literatura brasileira, né, do Sananda, só a nossa mesmo, né? Não é aquilo, é aquilo que a gente estava falando, a questão do que tem que ser dito, tem que ser dito. Tem muita canalização, né? Ele canaliza por muita gente. Mas em português, né? Tem só a nossa literatura no momento. Claro que futuras pessoas virão e vão traduzir o que ele tem a dizer. Mas até então, em português, né, ele falou pela gente. E mesmo em outras línguas, tem uma literatura assim escassa dele. Não é muita coisa que tem, não, né? É uma literatura pouca mesmo. A gente lidou, né, com ele assim, escrito, né? Não é uma canalização assim falada, né? É escrita mesmo. É a maneira que ele trabalha com a gente, né? Então, em português é assim mesmo. Isso. Aí, Kelinha, voltando ao tema aí bacana da infalibilidade, eu sou uma pessoa que eu me cobro muito para que eu me melhore, digamos assim. Eu sou uma pessoa que sempre está acompanhando o que eu estou pensando, estou sentindo, e eu percebo que eu ainda tenho muitas falhas ainda que corrigir, mas eu sou um observador de mim mesmo constantemente, porque meu objetivo é me reformar, é me tornar um ser humano melhor, mais íntegro, mais verdadeiro, o máximo que eu puder, e tá lapidando a mim mesmo, né? E eu vi que com o tempo você vai tendo isso como um hábito, de você se enxergar, o que você está pensando, o que você está sentindo, se você está destilando uma coisa boa, uma coisa ruim, e você cada vez que percebe que está destilando uma coisa ruim, seja para si mesmo ou para o outro, você já começa a ter aquele hábito de começar a voltar atrás e pensar o que estou fazendo, e mudar esse padrão. E eu percebi que muitas vezes eu sou bem falho, né? Quanto mais você vai percebendo, mais você vai ver como você tem coisas a melhorar, do que está dizendo, do que está falando para o outro, do que está pensando do outro, como que está se comportando, né? E se pega pensando mal dos outros, se pega falando mal, se pega destinando alguma coisa de ruim, e a nossa ideia é melhorar. Então, eu me coloco nessa situação. Só que às vezes acontece também de eu também fazer um equívoco, por exemplo, um momento de fúria. Acontece, chega, vai crescendo aquele limiar da raiva, daqui a pouco dou uma estouradinha.
já volto, percebo, opa, e isso graças a Deus, hoje é raro para mim. Mas quando acontece, eu me volto e muitas vezes acabo sentindo também um pouco de culpa de sentir isso. Só que quando eu começo a sentir a culpa, eu já começo a perceber o que eu ainda sou um ser humano falho, eu tô aqui para melhorar, eu tenho todo o tempo do mundo para fazer isso, seja nessa vida ou em outras, mas minha ideia é já ir me lapidando, né? Para que se torne algo comum, eu não precisar mais, eu tenho uma grande, digamos, cota, até chegar o momento onde que eu acabe estourando, eu tenho uma grande reserva de tranquilidade, serenidade, né? Para que seja muito difícil que eu chegue nesse ponto. E graças a Deus eu tenho melhorado muito. Isso eu vejo também quando você melhora de hábito, que você, por exemplo, não tem mais ingerido bebida alcoólica, não, né, tem cuidado um pouco melhor da alimentação, tem cuidado com o que está deixando entrar, de estar assistindo, né? Eu acho que isso é muito importante também, para que a gente vá se melhorando o conteúdo que está adquirindo. As leituras espíritas, né? Os conteúdos dos livros espirituais, seja os romances, seja o conteúdo talvez um pouco mais denso, aí, um alimento mais sólido da espiritualidade, que às vezes é um pouco mais difícil de compreensão, mas também vai alimentando a gente com coisas boas e vai mostrando o caminho, né? E a nossa ideia é se tornar o quê? Um ser melhor. Então eu vou seguir o exemplo de quem está sendo o exemplo bom, né? O maior exemplo, claro, é o Senhor Jesus, né? Mas ainda não estou no nível de amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, né? Eu tenho buscado amar muito a humanidade. Gosto de pensar nas pessoas e olhar com um olhar muito carinhoso e amoroso para o povo, né? Para as pessoas que eu encontro na rua, as pessoas que me atendem, as pessoas que vêm satisfazer alguma necessidade que eu precise, né? As pessoas que eu contrato alguma coisa, algum serviço, né? As atendentes da panificadora, as pessoas que eu vou encontrando na rua, os mendigos que eu vejo, né? Que eu passo sempre tentando tratar com o máximo de amor e não ser uma coisa hipócrita, mas ser uma coisa verdadeira, realmente destinando aquilo, não só, opa, deixa eu ver se tem alguém me olhando aqui para poder tratar bem a pessoa. Não, isso é de verdade, porque é isso que eu gosto de ser assim, né? Gosto de cumprimentar, gosto de tratar bem, mas ainda não tô aí lapidando a mim mesmo para amar a todos, né? Assim como você tem esses momentos, eu também tenho, e os outros reveladores mais importantes tiveram esses momentos. Não só momento de fúria, tá? Momento de preguiça, momento de outras necessidades, né? Outras tentações. Só que a diferença é que quem tá tentando se melhorar vai resistindo cada vez mais, né? Ao passo que as pessoas que não têm a consciência ainda pronta, eles vão cedendo, né? Mas é isso mesmo, a gente tem os defeitos e acaba às vezes nos atrasando um pouco, às vezes não atrasa, mas a gente ao se repreender ainda sente culpa, né? A gente ainda se cobra muito, né? E quanto mais a pessoa está transmitindo revelações importantes, mais ela se cobra mesmo, né? Tem gente que transmite informações mais densas que a nossa e se cobram mais ainda, né? Então, e falando sobre fanatismo, sobre a pessoa querer ser o detentor da verdade, isso não existe só no campo religioso, no campo científico, no campo, né, filosófico. Tem gente que confunde muito ideologia com filosofia. Não é a mesma coisa mesmo, né? Então, assim, as pessoas confundem muito isso, né? A ideologia com a filosofia. E aí bate no peito, marxismo, é o outro, não, é outro ismo. Aí o outro, não, capitalismo, o outro não sei o que nem tá perto da filosofia, porque a filosofia é sabedoria, né? Amigos da sabedoria, né? Que Sócrates, Pitágoras passaram isso, né? Então, assim, quer ver no campo científico também. Tem militantes, assim, ateus, que eles são fanáticos mesmo, eles são religiosos na oposição deles a Deus. Eles não param para estudar as religiões de um modo geral, as filosofias, né, por cima, estudar de cima, né? Porque quando a gente estuda de cima, a gente não escolhe. A gente vai avaliando, né, aquilo que tem mais consonância uma coisa com a outra, né? A gente, quando está olhando de baixo, que a gente fica escolhendo, né? Qual que vai ser a minha casinha, qual que vai ser a minha bandeirinha, né? E aí as revelações vão se tornando mais difíceis. Isso quando não tem guerra envolvida, que oblitera mais ainda, né?
Isso quando não tem uma série de crenças limitantes já incrustadas, né? Série de frasezinhas, né? Que vão minando, né? Vão destruindo, né? Essa situação toda. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E eu gostaria que você lesse, para mim o capítulo da verdade do Sananda. Tô aberto aqui, Kelinha. Já tá aqui na tela já. Posso ler? Vou lendo aqui, ó. A verdade. Meu filho, a verdade completa é a manifestação exata das realidades da grande consciência e das demais consciências espalhadas pelos universos. Ora, minha criança, não é preciso ressaltar que a humanidade terrestre não conhece plenamente sua realidade atual. Os seres humanos sabem muito pouco a respeito dos seus próprios oceanos e sabem quase nada a respeito do universo onde estão inseridos, pois a manifestação exata das realidades e das consciências não é possível a seres com tão poucos sentidos e com um grau de consciência pouco expandido. Ora, a ciência, a religião e a filosofia são ferramentas pelas quais o ser humano vai descobrindo algo mais sobre as realidades. Mas não chegarão muito longe se esses aspectos do conhecimento humano brigarem entre si. A humanidade descobriu muitas coisas, é verdade. Mas se tivesse a humildade de admitir que está longe de saber toda a verdade e unisse forças, com certeza teria descoberto muito mais coisas. Minha criança, o olho humano não detecta nem sequer os micro-organismos presentes na água, nem os sons que estejam acima ou abaixo da frequência permitida aos seus ouvidos. Também passam despercebidos os raios que estão acima da luz. Então, reconheça tal limitação, mas que isto não seja um motivo de baixa autoestima ou paralisação. Muito pelo contrário. Que a situação momentaneamente limitada da humanidade seja motivo para que as consciências humanas expandam-se. Porque quando a consciência se expande e as gerações vão mudando conceitos, a nova mentalidade vai estruturando um novo DNA. A epigenética veio provar o que estou dizendo. Se as estruturas do DNA se modificam, obviamente a raça humana também, pois a raça humana primitiva era primitiva por não possuir os conceitos que a atual raça humana hoje possui. Então, meu querido, à medida que o tempo passe, a humanidade cada vez mais aprimorada vai tomando mais posse dos conhecimentos e da exatidão das realidades. Junte todas as religiões e o conhecimento transcendental não estará tudo ali. Junte todas as ciências e o conhecimento da realidade material ainda não estará todo ali. Junte também todas as filosofias e o conhecimento do ser humano ainda não estará todo ali. Ainda que todos os seres humanos estivessem unidos expandindo a consciência um tanto mais melhoradas, ergueriam apenas um pouco mais da ponta do véu que esconde as realidades. Esse é o texto, Kelinha, muito lindo, né? Realmente. Verdade. Quando ele me trouxe esse texto, eu entendi a impossibilidade da nossa infalibilidade aqui, Perfeito. Né? De fato. A gente sempre declara isso. Tem uma citação no livro Tao Te Ching, né? Lao Tse, que é um sábio, muitos. Ele falava que qualquer nome que a gente der para o Criador vai estar errado. Qualquer aparência que a gente der para ele vai estar errado, né? Então, uma coisa assim, porque eu leio de tudo. Eu leio Bhagavad Gita, eu leio Profeta, eu leio uma série de coisas. E aí, a gente vai descobrindo algumas coisas, e a clareza que Lao Tse, ele falou isso com uma humildade. Ele disse, olha, eu estou trazendo informações, mas se eu trouxer informação demais, eu vou errar, né? Ele deixou isso claro, assim, a humildade, né? De não se engrandecer. Então, claro, nós somos grandes em comparação a outros,
Mas a nossa grandeza, comparada com todo o caminho que a gente tem para percorrer, é muito pequenininha. É muito pequenininha mesmo. Mesmo se a gente se juntasse, a gente ia saber quase nada. Se a gente se juntasse, o que não é o caso. Não é? Então aí a gente tem muito para aprender ainda, para juntar, para sentar, para conversar. Geralmente quando tem um debate interreligioso, difícil que a conversa seja para acordar alguma coisa, né? Geralmente um quer mostrar que a doutrina do outro tá errada. É assim. Né? Geralmente quando se juntam os debates comigo, a intenção não é bem achar pontos de concordância, né? Então ainda não é assim. Às vezes existem isso quando não existem exaltações, né? Quando não existem umas coisas que nos fazem passar vergonha, né? Isso quando não existe esse tipo de coisa. Então assim, toda a informação que a gente for passar aqui, a gente vai passar a informação assim, olha, essa informação a gente tem muito respeito, porque primeiro ela não é nossa. A gente tá terceirizando, né? E eu me considero assim, a máquina de escrever, né? Então assim, tem coisas que eu transmiti aí que eu ainda tenho que viver. Não é porque eu alcancei, mesmo porque as informações não são minhas, né? E mesmo essas, eu digo assim, olha, gente, 80%, sabe? Não é assim absoluto. Eu transmito o que eu escuto. Eu transmito o que eu vejo. Eu só vejo o mundo espiritual, o físico eu nem vejo, né? Um sentido a menos ainda. Então assim, eu transmito na minha sincera intenção o 100% do que eu tô ouvindo, né? Só que o meu 100% é 80%. Não é 100%, 100%. Eu faço acreditando na minha verdade, o Alisson também acredita. Por isso que a gente tá junto aqui, né? Mas sem querer impor. Sem querer impor, porque 1%, 2%, 3%, se a gente não caprichar 10%, pode ser que lá na frente não se confirme, né? Então assim, mas a sinceridade de intenção e muita coisa se confirma. Ele falou ali sobre a mentalidade mudar a estrutura do DNA. Revelações científicas, né? De como eu penso é como o meu corpo se molda. E aí quando ele transmitiu essa informação, eu ainda não tinha acesso à plasticidade neuronal e eu fiquei com muito medo, né? Porque parecia uma coisa absurda. E aí eu tive acesso a essa informação de que quando eu tomo uma decisão e me movo para ela, tipo, vou fazer uma dieta, se eu falar isso, ok, não acontece nada. Mas se eu der o primeiro passo para essa dieta acontecer, os meus neurônios mudam de forma, mudam de posição, fisicamente. Então aí eu disse, nossa, né? O que impede de mudar o resto, né? Aí Hermes Trismegisto fala que tudo é mental, né? Que o todo é mental, que a mente, que a consciência molda as coisas. Então é uma revelação muito antiga, só que ele falou com uma roupagem nova, ele falou de um jeito que me deu medo, né? Ele falou de uma maneira muito objetiva, de DNA, de coisas que eu não domino, né? E aí a gente ficou meio assim, mas é isso mesmo, muda a estrutura do átomo, a mente, né? A física quântica veio provar isso. A pessoa vai lá, não, eu acredito que é partícula, passa partícula. Não, eu acredito que é onda, passa onda. Isso. Passa onda. Então, né? Isso. Pela fé da pessoa, aquilo se manifesta. Então, assim, conforme o meu conjunto de crenças, vai definir as minhas gerações. Vai definir como meus filhos vai ser, como meu neto vai ser. E se eles concordarem e apoiarem as minhas crenças, eles vão dar continuidade a essa formação. Se eles não aprovarem, aí se modifica, né? Então é uma coisa assim. Então dá uma lidinha pra gente, né? Conta aqui. Na passagem, né? Do livro de Sananda, que fala a respeito da razão. Certo. A gente vê essa questão. Deixa eu pegar aqui. Tem a razão do Chaves Eternas e do Chaves Abertas. Do Chaves... Eu prefiro do último. Do último? Exatamente. Deixa eu achar aqui então. Enquanto eu vou encontrando aqui, tô baixando aqui a rodinha.
Enquanto você falava, eu gosto muito de acompanhar o professor Wagner Borges, e ele sempre diz o seguinte: tenha visão de conjunto. Leia várias obras a respeito do assunto. E aí você vai encontrando coisas, né? Você vai tendo você vai fazendo a visão de conjunto, né? E você vê que um difere uma coisa, fala uma coisa, outro fala um pouco diferente, mas todos trazem a mensagem para o mesmo ponto, pelo que eu vejo. Como, por exemplo, eu gosto muito da história de Jesus, né? Dos livros que falam dele. Então eu li a vida de Jesus ditada por ele mesmo. Aí traz outros pontos. Isso, traz uma forma muito bacana, e tem os livros gnósticos também, né? Tem a versão gnóstica também, que foi achada agora recentemente, livro de Tomé, livro de Judas, livro de Filipe, que já é uma outra visão, né? Que já é uma coisa mais aprofundada, uma coisa mais filosófica, né? Bem metafísica, uma coisa bem abstrata, que já é um outro ponto de vista. E eu, como sou curiosa, teimosa, dou uma checadinha em tudo. Tem as cartas de Cristo também, é uma outra questão, né? E vale a pena juntar aquilo que converge, né? Isso, e aquilo que não converge a gente guarda na gaveta, né? Vamos deixar o tempo dizer pra gente o que é e o que não é. Isso mesmo. Sem preconceito, né? Isso mesmo, Kelinha. E por isso que é legal a visão de conjunto, porque se você ler só um, lá tá escrito de uma forma. Aí daqui a pouco você vai pensar que aquilo é toda a verdade, tá ali. E aí outros trabalhos complementam com outras coisas que você também vê que também são prováveis e muito bacanas, se forem daquela forma também que está dizendo. Então por isso que eu acho muito legal de acompanhar essa visão de conjunto. Tem as cartas, tem o livro também do Hercílio Mais, né, o Sublime Peregrino, que também conta da vida de Jesus. Lindo mesmo. Então, verdade. Isso que é legal. Você vai ver vai ver o outro, vai ver outros livros e vai também ir acompanhando o que os outros dizem a respeito do mestre. Igual há 2000 anos do Chico, que fala muitas partes de Jesus também, né? Então, tem vários trabalhos que vai um complementando o outro ali, que é legal de ter essa visão de conjunto. Agora, se eu me fecho e acredito só numa coisa, né, Kelinha? E penso, a verdade está toda aqui, infalível, né? Cada palavra aqui é a pura realidade. Aí eu vou me limitar, né? Eu vou limitar meu campo de conhecimento, né? Eu vou limitar a minha forma de enxergar as coisas, e é muito mais prazeroso você ter a visão de conjunto, ver outras pessoas falarem sobre o tema também. Né? E automaticamente, quando eu valorizo demais o meu, eu estou desvalorizando o teu. Mesmo que eu não fale mal do teu, quando eu digo esse aqui, tá aqui, o que você precisa tá aqui, eu estou excluindo no inconsciente as outras coisas. Né? Então, isso é uma coisa. Achou aí? Achei. No segundo é as inteligências, né? As inteligências. Sim, isso mesmo. A capacidade que o ser humano tem de escolher os seus próprios caminhos, dentre muitos caminhos possíveis, chama-se inteligência. E nesta árvore prateada, que é uma herança da humanidade, estão vários ramos com muitas nuances. Mas vou dar ênfase a 3 ramos principais: a inteligência sistemática, a inteligência transcendental e a inteligência emocional. Sim, esses 3 ramos, quando em concordância, são filhos da razão. Porque os filhos da terra só podem dizer que são racionais com a harmonia desses ramos. Só um pouquinho. Pode dizer, Kelinha. Pesado, né? Pesado. Muito bom. Se você não sabe escolher dentre muitos caminhos possíveis e não sabe conciliar, desculpem. Se não sabe conciliar os muitos caminhos, e você não sabe escolher o que é melhor dentre eles, você não é racional. Você não está sendo inteligente, né? Isso que ele deixa claro. Se você é uma pessoa inteligente, você sabe escolher e você sabe unir o que cabe ser unido, e você sabe conciliar aquilo que não se harmoniza.
Então, ele está chamando todas as pessoas preconceituosas, as pessoas ainda inconscientes que não são inteligentes. Ele não está dizendo, olha, vocês vão ser condenados, vocês isso. Ele não ameaça, ele só diz, olha, vocês ainda não são inteligentes. Vocês não diferem tanto assim dos seus irmãos animais. Né? Vocês ainda precisam exercitar a inteligência. Pode continuar, meu amigo. Perfeito. Eu acho muito legal de você perceber que esses 3 tipos de inteligência, tanto é que inteligência sistemática, digamos, é o QI, quantidade de inteligência, né? Aí tem, Isso. Aí depois de um tempo eles começaram a valorizar muito inteligência emocional, né? Que daí é o QE, quantidade de QE de inteligência emocional. E agora as pessoas estão percebendo que é necessário conciliar também com a inteligência transcendental. Né? E somente quando se usa o QI, a quantidade de inteligência emocional e também a transcendental, que a gente age com a razão. Isso que é o legal, tem que conciliar as 3. Aí a pessoa não está doente emocionalmente. Isso é muito legal. Não está com um problema mental. Não é? Porque problema mental não é só esquizofrenia, não é só. A inveja é uma doença mental. Né? Ou complexo de inferioridade, a insegurança, porque daí um desses raminhos aí não está funcionando, né? Um desses raminhos aí tá complicado, não está funcionando, a pessoa não assimila. Ele é muito bom em matemática, né? Que nem o Einstein, né? Olha o que ele trouxe pra gente. Ele se casou uma vez, casou a segunda vez, não se deu certo com a primeira lá, deu um monte de problema, porque ele não conseguia resolver problemas básicos da vida emocional. Né? A gente vê muito isso, o Tesla, né? O Tesla, ele correu, não que o pessoa inteligente ele tenha que casar, não é isso, mas quando assume um papel desse, né? Ele tem que manter aquilo em harmonia. Né? O Tesla, ele tinha gordofobia, ele demitiu uma funcionária por ser gorda. Então, assim, eram pessoas inteligentíssimas, pessoas incríveis, só que o emocional delas não estava sendo trabalhado, né? Então, e vários exemplos acontecem. Tem pessoa lá do mato, lá do sítio, que ele tem uma inteligência emocional fantástica. Ele te dá conselhos assim, ó, em palavras simples, ele diz, olha, não é por aí, meu filho. Exato. Mas não sabe fazer um cálculo, mas não sabe escrever um texto. Isso aí. Né? E ele não deve ser desprezado por isso, muito pelo contrário, deve ser procurado. Com certeza. Deve ser procurado, um por o outro, um ajuda o outro, né? Aí tem aquela pessoa que diz, não, a enxada é melhor. Aí o outro, não, a caneta é melhor. Mas espera aí. Sem a enxada, quem escreve não come. E sem a caneta, né? Quem precisa de um tecido, de uma cirurgia, quem precisa de um trabalho elaborado também não tem. Vai viver na idade da pedra, vai viver na idade, né, antiga. Então um precisa do outro. Tem um que serve para o trabalho pesado, outro não serve. A gente não serve sozinho. Aqui tem muito de machismo, feminismo. Aí Deus conhece a gente, o que ele fez? Não, vocês não vão ter nem filhos se não se unirem. Porque senão um vai querer sobressair sobre o outro. Isso aconteceu, né? A era do feminino na pré-história, que as mulheres foram tão engrandecidas e aceitaram ser tratadas como deusas. Por isso nós enfraquecemos. Porque de repente, não, vocês não vão mais caçar. Vocês são muito especiais, vocês sangram e não morrem. Vocês geram os filhos do nada. Então, ofertas de flores, de frutos, não saíam mais, ficavam na caverninha. Acabou de sair caçar, acabou de sair, aí pronto. Ficamos fracas. Muscularmente, né? A epigenética aí, ó. Exato. Né? E aí, o que aconteceu depois foi o contrário. Não, peraí. Agora a gente descobriu que não é elas que geram do nada. A gente gera, elas são só a forma. Daí mudou. Aí, vocês não vale mais nada agora. Daí veio a era patriarcal. Né? Agora o que acontece? A gente descobriu que é meio a meio. É meio a meio. Exato. E vamos descobrir mais coisa, porque tem um terceiro elemento aí. Tem o espiritual. Porque senão a coisa não flui. Se Deus não mandar lá o espírito, não tem criança. Então, assim, são 3 participações, né? Então, assim, é uma coisa que ninguém é mais que ninguém. Né? Ninguém faz alguma coisa nessa terra sem ninguém. A gente não faz nada sozinho. Perfeito. Então, isso é uma coisa que, quando eu tinha uma pessoa que morava aqui com a gente, e ela estava chateada porque eu sabia fazer umas coisas e ela não. E eu disse assim, mas tem coisas que você sabe fazer e eu não sei fazer. Eu não acerto fazer um café. Não adianta, eu já tentei, eu diminuo a água, eu aumento a água. Não sei o que acontece, porque o café não conversa comigo, a tecnologia também não. Né? Eu digo pro computador, liga, ele desliga, fecha a pasta, ele abre 3. Né? Então, assim, e nisso você
né, manda bem. Você que digitou os livros aqui pra mim, porque eu esqueci o braille. E aí você sabe do mundo espiritual, leu muito, estuda muito, mas não consegue ver a galera, não consegue ouvir. Perfeito. E tamo aí, um não é melhor que o outro, né? A gente precisou juntar dois pra dar um e revelar Verdade. o pouquinho que a gente descobriu. Verdade, né? Kelly. Então, é isso mesmo, gente. É isso mesmo. Em vez de competir, se complementar, né, Kelly? Não há essa ideia dessa competição aí, isso tem destruído muito, né? Acho que a ideia de se complementar. Muitos trabalhos espirituais, tá? Muitos trabalhos espirituais começam bonito e simplesmente acabam, como diz o nosso amigo lá, né, do Casa Plataforma de Oração, que eu também escuto ele. Sim. Né? Eu escuto todo mundo e vou dizendo, isso aqui é legal, isso aqui não é, e assim. Mas uma coisa que ele diz é muito verdade. Muito trabalho começa e acaba porque as pessoas têm o topete muito levantado. Nisso ele tem toda a razão, né? Começa bonito e termina feio, até dando vergonha, porque brigou lá, porque não sei o quê. Né? É muito triste quando uma casa se divide porque não deu certo por questão de briga. Quando divide porque, tá muito grande, vamos estruturar em outro lugar que não tem. A gente vai sair, mas a gente tá de bem com vocês, só que lá no interior não tem. Então a gente vai fazer lá. A ideia é bonito. Agora quando eu digo, eu vou sair dali porque eu não suporto mais olhar pra cara do fulano, porque o fulano quer ser tão bonzinho e faz uma coisa e diz outra, né? Quando eu saio difamando fulano. Então é uma coisa assim, mesmo que eu tenha razão, cada um vai ver por si mesmo aonde tem ou não que ficar. Cada um vai ver por si mesmo quem tá transmitindo a realidade com mais ou com menos, né, capacidade. Porque o que o Sananda falou? A verdade somos nós, é o universo. Então não existe assim, tem a verdade, tem a mentira. Não é porque a pergunta mais antiga, mas o que é a verdade? Ele vem responder com uma simplicidade, a verdade é a manifestação exata das realidades. Né? É como ela realmente é, a manifestação exata. Então vocês nunca vão ver a manifestação exata. E vocês estão inseridos, vocês são parte dessa manifestação. E vocês não estão completos ainda, vocês estão em expansão. Né? Então nós somos verdades em expansão. Quando Jesus falou ali, eu sou a verdade e a vida, ele não excluiu ninguém. Ele já compreendia, né? Tanto que foi ele que revelou isso agora. Então ele estava tentando dizer, olha, vocês também são. Ele falou, vocês são deuses em expansão, né? Que essa era uma palavra que não existia. Ele disse, vós sois deuses. Tipo assim, vocês ainda são embrião, humaninho, vocês vão expandir. Né? Só que o povo não entendeu. Vocês são o reino, né? O reino é verdadeiro, vocês também são, todo mundo é a verdade. Então assim, né? É todas as realidades que a gente não conhece, incluindo a gente. Então é uma coisa bem complexa e ao mesmo tempo simples, né? Se a gente quiser entender e não se ofender com o que foi dito aqui. Porque tem gente que vai ouvir isso aqui e dizer, meu Deus, que isso? Que prepotência, né? Que blasfêmia. Não é? Quando na verdade a gente só está sendo sincero. E a gente não está sendo blasfemo, porque a oportunidade é para todos. Todo mundo vai crescer, todo mundo vai chegar, todo mundo vai brilhar. Né? E aí quando brilhar vai lá acender aquele que não brilhou ainda, olha que legal. O ruim seria ser, né? Eu sou o trapo de imundícia, eu sou miserável, né? Como dizem alguns, porque eu não valho nada, porque se não fosse Deus eu não seria nada. Não, peraí. Ele não inventou a gente pra gente ser nada e ficar com esse complexo, né? Isso é doença. Isso aí é doença. Eu vejo que muitas vezes as pessoas se colocam tipo em separado da criação, sabe? Né? E eu acho que esse é uma grande mentalidade que faz as pessoas se sentir tão pequena, em vez de pensar que está unido com tudo, né? Que a gente faz parte do universo realmente, não que a gente é um micróbio na criação, mas a gente faz parte da criação, por mais seja pequeno ainda em nível de consciência, mas a gente faz parte desse todo. Como você disse, tem a enxada, tem o ser humano, tem os animais, tem o reino vegetal, tem o reino mineral, tem aqueles que controlam essa parte, né? Cada um está no seu lugar, formando o todo, né? Cada um está no seu quadradinho, em expansão, evoluindo, crescendo. E outra coisa que eu percebo também, que as pessoas muitas vezes vêm com aquele hábito, você faz uma oração para mim, né? Faça uma oração para mim. Isso é bem comum, né? Faça uma oração, tem uma pessoa que está precisando de oração. Aí eu penso, sim, eu posso fazer a oração, mas você não precisa de intermediário nenhum. Você não precisa ir lá e pedir, ô pastor, eu preciso que você fale com Deus para mim, né? Não, fale você mesmo. Ele tá com você junto, você não tá separado. Você faz parte do todo.
tenha você também, né? De pensar que não precisa de ninguém intermediar esse contato. Aí a pessoa sempre coloca alguém, um enviado, então aí aguarda um enviado para poder salvar, sabe? Verdade. Aí tem que ter alguém para... Oi, fale. Como eu tô fazendo aqui o nosso bate-papo pelo celular, claro, né? E mais gente tá precisando dele, eu vou encurtar o nosso bate-papo. Tá bom. Né? Vou dar um abraço para todos, o papo tá maravilhoso. Tá bom, tá bom. Né? Mas eu vou me despedir, peço perdão desde já. Mas eu acho que a gente falou aquilo que precisava ser falado. Com certeza, Kelly. E eu acho que foi muito bacana. Um abraço para todo mundo que se encontrar com isso aqui, né? Mas a casa tá bem cheia hoje e a energia aqui às vezes é um pouquinho caótica, faz parte, cada um com a sua aprovação. Então um abraço para todo mundo, então, tá. Fiquem bem. Então que Deus abençoe, vamos encerrar. Deus abençoe a todos, levem muita luz e saibam que todos somos um na nossa essência, viemos do mesmo Pai. Então a gente pode conversar com Ele tranquilamente, sem precisar de mais ninguém. Cada um acha essa conexão íntima com o Pai e possa semear nela o que realmente vale a pena, que é esse contato íntimo e saber que todos somos um. Que Deus abençoe a todos.